e vamos falar hoje da segunda rodada da Premier League 2022-2023, onde tivemos surpresas, golaços e um clássico de tirar o fôlego. Oi, meu nome é Marcos Pereira e você está no canal Premier League pelo Brasil. Começamos pelos jogos de sábado. Jogando em casa, o Aston Villa teve uma vitória importante sobre o Everton por 2-1, gols de Danny Ings e Buendia, com Lucas Digne anotando um gol contra para o Everton. O atacante Ollie Watkins do Villa foi eleito o homem do jogo. Chegando aos seus primeiros 3 pontos, a oscilação na tabela provavelmente será a realidade do Aston Villa. O brasileiro Felipe Coutinho só machucado, mas não preocupa. Porém, o zagueiro campeão olímpico pelo Brasil em Tóquio, Diego Carlos, sofreu uma grave lesão no tendão de Aquiles e desfocará o Villa por aproximadamente 6 meses, o que o tira da briga por uma vaga na Copa do Mundo. O Everton parece que ainda não saiu da última temporada e segue ladeira abaixo. Precisa de reforços urgentemente. O Arsenal está mostrando que quer voltar a viver seus dias de glória e não deixou escapar a vitória fazendo seu primeiro jogo em casa no Emirates Stadium. Ótima vitória de 4-2 sobre o Leicester, com um show de Gabriel Jesus, que marcou 2 vezes e ainda foi eleito o homem do jogo. Xhaka e Gabriel Martinelli, que teve uma ótima atuação, completaram o placar para os Gunners, que ainda teve o zagueiro brasileiro Gabriel Magalhães no jogo, vice-liderança para o time de Mikel Arteta. O Leicester tem uma segunda derrota e é um dos últimos colocados na competição, e precisa urgentemente se reforçar. A atuação muito insegura do goleiro Ward, que tem a difícil tarefa de substituir o ídolo da torcida, o goleiro Kasper Schmeichel, que foi para o futebol francês. Os gols do Foxes foram marcados por Saliba contra e James Maddison. O Southampton não aproveitou o fato de estar jogando em casa. Empate 2-2 com o Leeds United, que chegou a abrir 2-0 com 2 gols de Rodrigo, eleito o homem do jogo. Já próximo ao fim da partida, os Saints buscaram empate com Aribo e Walker Peters. Resultado ruim para o Southampton, que vinha de derrota na estreia e agora ocupa o 17º lugar na tabela. Já o Leeds, que não teve competência de segurar o resultado, acaba ganhando 1 ponto jogando fora de casa, o que não é ruim, pois lhe valeu a 6ª colocação na tabela de classificação. Brighton e Newcastle fizeram um jogo muito equilibrado e não passaram do 0-0, apesar das maiores chances da partida terem sido do time do técnico Graham Potter. Estas duas equipes devem travar uma batalha por pontos e posições por toda a temporada. O lateral Trippier do Newcastle foi o homem do jogo, que ainda teve os brasileiros Bruno Guimarães e Joelito na partida. Ambas equipes estão com 4 pontos na tabela, com o Newcastle ocupando a 5ª colocação e o 8º lugar para o Brighton. A temporada é nova, mas o líder é o mesmo das últimas edições. O Manchester City, na sua estreia em casa, atropelou o Bournemouth por 4-0. Gundogan abriu o placar e o homem do jogo, Kevin De Bruyne, ampliou a contagem. Phil Foden e Lerner na contra fecharam o placar. Os comandados de Guardiola estão repetindo a fórmula do ano passado e até agora não perderam pontos. O goleiro Ederson foi o representante brasileiro em campo. O Bournemouth, que está em 11º lugar, pouco poderia realmente ter feito diante da superioridade do City. E assim como fez na rodada de estreia, tem que aproveitar o fato de jogar em casa para conseguir o máximo de pontos possíveis, pois jogando fora a vida será difícil. O Wolverhampton e Fulham foi o outro jogo que não saiu do zero. Os Lobos não estão bem no início da competição, pois perderam na primeira rodada e agora, mesmo jogando em casa, não se aproveitaram disso para chegarem à primeira vitória. Para o Fulham, mesmo jogando fora, o resultado não foi bom, pois teve as melhores oportunidades do jogo e Mitrovic ainda desperdiçou um pênalti já no segundo tempo, tanto que o goleiro José Sá do time dos Lobos foi eleito o homem do jogo. O Fulham, de Andrés Pereira, ocupa a 13ª posição e o Wolverhampton a 14ª. Os jogos de domingo começaram com uma das grandes surpresas da rodada. O Brentford aplicou uma goleada implacável de 4-0 no Manchester United, que neste momento é o lanterna do campeonato. Da Silva, Jensen, Ben-Mee e Mbeumo fizeram os gols da partida que deixou o Brentford na 3ª posição da tabela. O atacante Ivan Toney foi o homem do jogo. O United surpreende não só pelas derrotas, mas também pelo fraco desempenho do time e de alguns atletas como o goleiro De Gea e o brasileiro Fred. E vai ter que melhorar muito para poder sonhar em repetir a primeira edição da Premier League, onde começou com 2 derrotas seguidas e no final se sagrou o grande campeão.
E depois de 23 anos, o Nottingham Forest fez um jogo em casa pela Premier League e não decepcionou sua torcida. Vitória de 1-0 sobre o West Ham, com grande atuação do goleiro Henderson, que pegou até pênalti e foi eleito o homem do jogo. Ian Lee marcou o gol que deu a vitória do Forest e a 10ª colocação na tabela. O West Ham tem como consolo o fato de não ter jogado mal e que só não empatou por causa da atuação do goleiro adversário. Mas é preciso ficar atento, pois neste momento está na penúltima colocação. Carrinho de uruguaio, puxão de cabelo de argentino, briga entre treinadores. Não é a Libertadores, mas sim o primeiro confronto Big Six, que são os 6 principais clubes da Inglaterra, entre Chelsea e Tottenham, para fechar o domingo. Um jogaço que teve de tudo, até bom futebol. O Chelsea dominou praticamente toda a partida e teve Reece James eleito de novo o homem do jogo. Na sua estreia do Stamford Bridge, o zagueiro Koulibaly abriu o placar com um golaço de primeira, e o próprio James fez o segundo. Thiago Silva teve mais uma atuação segura e este empate deixa o Chelsea na 7ª posição. O Tottenham não se encontrou na partida, jogando muito mal, mas fez o suficiente para empatar o jogo 2 vezes e voltar para casa com um ponto importantíssimo que lhe rendeu a 4ª colocação. Højbjerg e Harry Kane fizeram os gols dos Spurs, que teve Emerson Royal indo bem na partida e a entrada de Lucas Moura no segundo tempo. O fato negativo foi a briga entre os técnicos Thomas Tuchel e Antônio Conte, mas que na verdade foi muito divertido de assistir. E para fechar, vamos falar do jogo de segunda-feira entre Liverpool e Crystal Palace, que aconteceu no dia 15/8, exatamente no dia de aniversário de 30 anos da Premier League. E foi um jogo surpreendente, pois o Liverpool, que é um dos favoritos ao título, deixou mais 2 pontos preciosos pelo caminho, deixando-se atrapalhado por times de menor expressão, sendo que jogava em casa dessa vez. O Crystal Palace saiu na frente com o Zaha, mas mesmo com um jogador a menos devido à expulsão do uruguaio Darwin Núñez, os Reds conseguiram chegar ao empate com um gol espetacular do colombiano Luis Dias, que foi eleito o homem do jogo. Com este 1-1, o time de Alisson e Fabinho ocupa a 12ª colocação e o Crystal Palace está em 16º. E assim terminamos a nossa revisão da segunda rodada desta espetacular Premier League, na semana festiva dos 30 anos de sua criação. Se gostou do vídeo, deixe o seu like e, se puder, se inscreva no canal. E comente sobre o que achou dos jogos desta segunda rodada, que agora já é história. Grande abraço e nos encontramos na próxima rodada da Premier League 2022-2023.